Que a paz e a graça do Senhor seja multiplicada sobre a tua vida. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. Se você foi guiado pelo Espírito Santo a estar assistindo esse vídeo, eu quero convidar você a continuar sendo guiado pelo Espírito Santo e a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Chama mais pessoas aí, compartilha nos grupos do WhatsApp aí, compartilha no Facebook, deixa Deus te usar para compartilhar. Aproveita, querido, e segue a gente na nossa página aí, deixa Deus te usar, segue a gente aí, querido. Aperta o sininho das notificações, porque sempre que a gente postar uma palavra nova no canal, você vai ser um dos primeiros a ser notificado, amém? Deus abençoe, querido. Segue a gente no Instagram lá, segue a gente, querido, no Facebook, na página da Igreja Avivamento para os Povos, e deixa Deus te usar em nome de Jesus, amém? Nós vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo de número 30, que diz assim, querido: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo de comer. Foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu a grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas, e como o dia fosse já muito adiantado, e os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles 5 pães e 2 peixinhos, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixes, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Amém, querido? Deus é poderoso e Deus é maravilhoso. O tema da mensagem hoje, querido, é: faça o melhor que você pode fazer agora. Amém? Por quê, querido? Porque quando a gente se aplica em fazer o nosso melhor, quando a gente se aplica, querido, em colocar, querido, o nosso melhor, Deus, ele se aplica em colocar o melhor dele. Por quê? Porque a gente admite que nessa passagem a gente tem um princípio poderoso, que quando você deixa sair da tua mão, querido, aquilo que você tem, Deus deixa sair da mão dele aquilo que ele tem. Então é importante, querido, você entender isso. Você entender que você precisa fazer o melhor que você pode agora. Por quê? Porque talvez a tua situação, talvez aquilo que você está passando, talvez aquilo que você está querendo, aquilo que você está idealizando, querido, não é, querido, aquilo que você tem. Mas a visão, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar apropriação. E aqui nós temos os discípulos que foram mandados por Jesus, e mandados por Jesus, eles foram, pregaram o reino de Deus, curaram os enfermos, expulsaram os demônios, ressuscitaram os mortos, sabe, fizeram maravilhas e sinais. Por quê, querido? Porque havia uma palavra liberada sobre a vida deles. Então você precisa entender nesses dias que tem uma palavra de Deus liberada para você, tem uma palavra
palavra de Deus, querido, que foi mandada para a tua vida, que foi mandada para a tua casa, que foi mandada para a tua família, que foi mandada para você, e essa palavra vem do céu. Mas para isso você precisa aprender, querido, a desapegar de algumas coisas da tua vida. Você vai precisar aprender, querido, que Deus, Ele espera que você vá liberando espaço no teu coração, que você vá liberando espaço na tua vida, para que cada vez mais o Senhor possa tocar, curar, libertar e restaurar ainda mais. Aqui os discípulos vêm de uma cruzada de fé, aqui os discípulos vêm de uma caminhada de fé, e quando eles estão numa caminhada de fé, a Bíblia mostra, querido, que eles fizeram sinais. Aí Jesus pega eles, leva eles para um lugar afastado, a multidão segue eles, a multidão continua seguindo eles, e aí o que vai acontecer, meu irmão? O Jesus, ele olha para a multidão e ele vê que as pessoas são como ovelhas que não têm pastores. E aqui eu quero abrir um parênteses: quando as pessoas não têm pastores, quando as pessoas são como ovelhas que não têm pastores, o que acontece? Elas andam perdidas. Jesus, ele teve compaixão das pessoas, porque elas andavam do lado para o outro, perdidas, sem ninguém para ensinar, sem ninguém para alimentar, sem ninguém para segurar, para dar segurança, para cuidar. Então Deus está chamando a tua atenção nesses dias, que Ele quer cuidar de você. Ele colocou homens e mulheres nessa terra que trabalham com a verdade, que entendem a verdade, que pregam a verdade, e que Ele colocou, querido, para cuidar de você, e você fica picando, ou andando, ou passando de um lado para o outro. Então Deus, nesses dias, Ele quer ensinar você sobre uma dependência que você tem que ter através da fé de Deus. Mas também, querido, você precisa entender que Deus te chamou, querido, para te ser igreja. Deus chamou você, querido, para participar de uma reunião, para participar de uma comunidade de fé. Mas para isso, o que você vai fazer? Para isso você vai entender se essa comunidade de fé, querido, realmente prega o evangelho. Aqui, querido, os discípulos, eles começam a entender alguns princípios da fé, e eles vêm, querido, de colocar a fé em ação. Só que nesse afã de colocar a fé em ação, sabe, eles estão cansados, eles vêm de uma viagem longa, e eles estão cansados. Então, uma das coisas que Deus falou comigo muito forte no meu coração, é que quando você está cansado, você acaba negociando valores. Quando você está cansado, você acaba, querido, negociando aquilo que é melhor, aquilo que é mais poderoso que Deus tem na tua vida, que é a fé. Como assim, pastor? Sim, os discípulos, eles vêm, querido, de uma escalada de fé. Eles vêm, querido, de coisas maravilhosas que eles tinham feito, sabe, através de uma palavra liberada sobre a vida deles. Ontem à noite eu falei sobre a gente fazer um exame de consciência, um esforço de reflexão, e a gente começar a olhar como foi os últimos 6 meses da nossa vida. E se a gente olhar e a gente fizer essa retrospectiva, a gente vai entender o quê? A gente vai entender que Deus, nos últimos 6 meses, Ele fez um milagre, ou Ele fez 2 milagres, ou todo dia durante esses últimos 6 meses foram milagres, foram, sabe, Deus participando ativamente da nossa vida, inclusive tocando a nossa vida. Mas nós precisamos entender que esse ambiente de fé, ele precisa ser alimentado. Os discípulos ouviram uma palavra, foram e pregaram o evangelho. Agora, quando eles voltaram, a fé continuava no coração deles, a palavra continuava no coração deles, e daqui a pouco, quando eles chegam até Jesus, eles entendem uma coisa, eles entendem que o dia já está avançado, o lugar não tem muito recurso, e aí eles dizem: Jesus, despede a multidão. Mas quando Jesus, ele diz assim: dai-lhe voz de comer. Por quê? Porque eles querem que Jesus despeça a multidão, porque aquele lugar não tinha recurso, não tinha, sabe, uma provisão de pão, não tinha uma provisão de qualquer coisa. Mas Jesus olha para eles e cria uma oportunidade. Para alguns, querido, alguns vão pensar que Jesus criou um problema. Não, Jesus, quando ele diz assim, dá-lhe voz de comer, ele está criando uma oportunidade para que os discípulos continuem a colocar a fé em ação. Então você vai entender uma coisa: na tua vida cristã, meu irmão e minha irmã, você vai ter oportunidades que vão ser geradas por Deus, para que você continue colocando a tua fé em ação. Como assim, pastor?
Sim, meu irmão, sabe, cada problema, cada desafio, sabe, cada obstáculo que Deus permite que aconteça na tua vida, que bata de frente com você, Deus não está sendo mal, Deus não é o teu inimigo, Ele quer, pelo contrário, Ele quer ajudar você a colocar ainda mais a fé em ação, para que você já veja ainda mais, para que você veja ainda mais o poder de Deus, querido, em ação, e os milagres ainda mais acontecendo. Ei, querido, não existe milagre grande ou milagre pequeno, existe o milagre de Deus. Então curar os enfermos não é menor do que alimentar a multidão, expulsar um demônio não é menor, querido, que uma multiplicação, sabe, ressuscitar mortos não é menor, querido, do que uma provisão maravilhosa do Senhor. Então você precisa entender isso, você precisa colocar isso no teu coração. Quando você solta, querido, aquilo que está na tua mão, quando você solta, quando você deixa sair aquilo que está na tua mão, que não era nada, comparado a toda aquela multidão, porque sabe, quando Jesus ele diz assim, dai-lhe vós de comer, eles olham os discípulos de uma forma natural, de um raciocínio natural, e aí eles dizem assim, nem 200 denários. 200 denários. Se a gente for fazer, querida, a conta de um denário, um dia de trabalho hoje, daqui a pouco, em média, uma pessoa ganha de 80 a 100 reais. E se a gente fizer, querido, 200 vezes 100 reais, vão dar 20 mil reais. E aí os discípulos disseram, olha, nem 20 mil reais seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Amém? Agora, essas são as palavras, querido, das pessoas, sabe, que são movidas pelo interesse. Como assim, pastor? Sim, meu irmão, dá um glória a Deus aí, levanta a tua mão e diga assim, obrigado, Deus, por essa palavra. Te alegra, querido, porque o Senhor está ensinando o teu coração. Os discípulos andaram com Jesus, eles viam Jesus fazer milagres, e daqui a pouco eles se moveram, ou eles se moviam pelo interesse de também fazer essas mesmas obras. E quando você é movido pelo interesse, querido, sabe o que acontece? Quando você é movido pelo interesse, você, querido, não continua colocando a fé em ação. Você vê algumas coisas, você vê, querido, Deus realizando algumas coisas, e você acaba parando, ou você acaba paralisado. Por quê? Porque você não tem ainda a mente de Cristo, você não tem ainda o caráter de Cristo. Então a gente não pode se mover por interesse. Por quê, gente? Porque quando você se move por interesse, você é escravizado pelos teus interesses. Até tem uma história, querido, que é meio engraçada assim, de um filósofo romano. O nome dele é Epiteto, amém? Epiteto. E esse Epiteto, querido, ele era um filósofo, e a curiosidade sobre ele é que ele era escravo. Ele falava, a filosofia dele era baseada numa liberdade, no homem ser livre, independente da condição que ele está vivendo, e ele era escravo, e ele era escravo, querido, de um amo, querido, que era extremamente severo, sabe, era extremamente ruim, e o nome dele era Epafrodito. E certa vez Epafrodito estava castigando, sabe, Epiteto, dizendo para ele, tu é um escravo. Por quê? Porque o Epiteto dizia, eu sou um homem livre, mas eu não me movo por interesse. E o que ele estava dizendo? Tu não tem nada que me interessa, então eu não sou teu escravo por interesse, eu sou teu escravo por causa do meu caráter, eu sei quem eu sou. Então é importante a gente entender que toda vez, querido, tudo aquilo que move, tudo aquilo que chama a tua atenção, chama o teu interesse, chama, querido, desperta o teu desejo ou os teus medos, vai escravizar você nisso. E Epiteto ensina que nós podemos ser livres mesmo numa condição de escravo. Ele dizia, sabe, querido, para Epafroditos, você não tem nada que me interesse, eu continuo te servindo, e mesmo te servindo como escravo, eu sou um homem livre. Então nós precisamos entender que nós não vamos nos deixar, querido, sabe, ser escravizados por nada. A gente vai ver, querido, que uma vida de egoísmo, nós vamos ver, meu irmão e minha irmã, que uma vida de egoísmo, que uma vida de avareza só vai gerar afastamento entre nós e o propósito original de Deus. Qual é o propósito original de Deus? É que tu esteja bem, é que tu esteja feliz, sabe, o propósito original de Deus é que você seja abençoado. E você pode levantar a tua mão para cima, querido, e dizer, eu estou abençoado. Mas daí você vai dizer, pastor, eu não estou abençoado.
A minha vida não é uma bênção. Mas aí é que está, querido, a beleza, querido, do Evangelho. A beleza da fé, que não é sobre a condição que você está agora. Eu comecei, querido, essa palavra falando que você vai fazer o melhor que você pode agora. O melhor que você pode agora. O melhor que você tem agora. O melhor que está à tua disposição agora. É isso que você vai fazer. Então, querido, a tua visão agora talvez é de uma pessoa livre, mas daqui a pouco você está presa em algumas coisas. Mas tudo começa na visão, tudo começa com um sentimento, tudo começa, querido, quando nós tomamos uma decisão. Deus espera que você tome uma decisão, não baseado nos teus interesses, mas baseado no caráter de Cristo que está sobre a tua vida, amém, querido? Você pode dar um glória a Deus aí, você pode cutucar a pessoa que está do teu lado e dizer: olha, Deus, Ele não quer que você se mova por interesse, Ele tem um caráter, Ele tem uma consciência, Ele tem uma nova vida para você. Deus é poderoso. Então são dias, querido, onde Deus cada vez mais, Ele chama a nossa atenção para como estão as nossas movimentações. Porque os discípulos se movimentavam por interesse, eles não continuaram colocando a fé em ação. A consequência disso é que eles não viram milagres. Mas agora, querido, quando eles têm uma consciência, quando eles têm um caráter renovado, sabe o que os discípulos deveriam fazer? Jesus ia dizer: dá-lhe voz de comer. Aí eles iam dizer: não, vamos fazer assim, ó, vamos dar as mãos, nós vamos fazer uma oração, porque Deus vai fazer chover pão do céu, ou Deus vai multiplicar esses 5 pão e esses 3 peixinhos que a gente sabe que a gente já tem, e nós vamos liberar isso, e nós cremos que Deus vai fazer um milagre. Amém, querido? Então é importante a gente entender isso, que quando você tem o caráter de Cristo, quando você tem a mente de Deus, você tem, querido, à tua disposição o poder, a graça, a glória, a honra do Senhor, para que aconteçam cada vez mais milagres na tua vida. Então é uma estrada de fé. É uma estrada, querido, de encorajamento. O Senhor está te encorajando a você tomar decisões que vão abrir portas de milagres para a tua vida. Você está entendendo, querido? Quando você deixa sair da tua mão aquilo, sabe, que não era quase nada, aquilo que era quase nada, aquilo que ia ser pouco, aquilo que não ia dar, não ia sustentar todo mundo. Quando você deixa sair da tua mão, Deus, Ele libera aquilo que está na mão dEle, e aquilo que está na mão do Senhor, vai ser o bastante para todos se fartarem. Aquilo que está na mão do Senhor vai fazer sobrar na tua vida. E eu gostaria que você levantasse a tua mão nesses dias, porque eu quero profetizar: vem um tempo novo sobre você, um tempo onde não vai ter mais, sabe, desgraça, aonde não vai ter mais miséria, sabe, aonde não vai ter mais escassez. Eu quero profetizar sobre a tua vida que a escassez ficou lá atrás, e que a partir de hoje, querido, vem um tempo onde tudo vai começar a sobrar, em nome de Jesus. Amém, querido? Então você vai começar a desfrutar de um tempo novo, aonde vai sobrar. Antes você se preocupava com aquilo que ia faltar, agora a tua preocupação é aonde você vai investir aquilo que Deus já está colocando na tua mão, em nome de Jesus. Amém, querido? Então é importante a gente renovar o nosso entendimento. É importante, querido, a gente começar a fazer as coisas de uma forma diferente. Jesus não estava, querido, sabe, Jesus não estava sendo o inimigo dos discípulos. Não, pelo contrário, Jesus estava estimulando os discípulos. Ele estava estimulando: ei, vocês estão contando para mim que vocês curaram os enfermos, que vocês expulsaram os demônios, que vocês ressuscitaram os mortos. Ei, vocês acabaram de contar para mim que vocês pregaram o evangelho do reino e as pessoas aceitaram. Então eu quero convidar vocês agora a continuar nessa fé, dar-lhe voz de comer. E aí eles retrocedem. Então você não pode retroceder. Quando você tem uma oportunidade de fé, você não pode retroceder. Você precisa aproveitar essa oportunidade de fé. Por quê? Porque essa oportunidade de fé vai levar você para o próximo nível. Você vai desfrutar de um tempo de multiplicação. Deus não quer somar com você. Deus não quer somar com você que está aqui nessa tarde, não. Deus, Ele quer multiplicar na tua vida. Deus não quer ser só aquele que vai somar, não. Ele quer trazer uma grande multiplicação.
Amém, querido? Então levanta a tua mão aí, dá um glória a Deus. Vamos incendiar, querido, o lugar que você está aí com essa mensagem. Eu quero, querido, que essa mensagem, querido, ela caminhe com você, ela ande através de você, ela vá, querido, com você. Por quê? Porque a partir do momento em que Cristo morre lá na cruz do Calvário e Ele ressuscita ao terceiro dia, ei, querido, o tempo do sacrifício, o tempo em que o altar era santo, mudou, querido. Depois de Cristo, você é altar, você é o altar do Senhor. No tempo de Cristo, você é a mensagem que anda por essa terra. E qual mensagem você está sendo? Qual mensagem você está sendo? Você está sendo uma mensagem de vergonha, uma mensagem de egoísmo, de avareza? Ou você está sendo uma mensagem, querido, de propósito, de alguém, querido, que abre mão em favor, querido, do benefício dos outros? Então em Cristo nós vamos aprender, querido, que o benefício próprio virá quando nós abrimos mão do nosso benefício próprio para, querido, abençoar, para acatar, para olhar para o benefício dos outros. Então, querido, deixa sair o que está na tua mão. Deixa sair, querido, aquilo que está na tua mão, porque vai multiplicar, porque vai ter multiplicação, porque vai ter a diferença. Amém? No final, aquilo que não ia bastar, sobrou. Sobrou 12 cestos cheios de pão. Sobrou 12 cestos cheios de peixe. Pão e peixe. Os discípulos saíram para pregar. Redobre atenção nisso aqui, não perde atenção agora, não se distraia. Olha só, os discípulos saíram para pregar o Evangelho. A boa nova do Evangelho é que Deus está perdoando o povo, o perdão, a graça, amém? Agora quando eles vêm, querido, como? Eles vêm vazios, então eles precisam comer pão. Quem é o pão? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então Jesus multiplica o pão, amém? Então é interessante, querido, que Deus nesses dias Ele quer se multiplicar através da palavra dEle no teu coração. E Ele quer te dar algo novo. Mas você não pode, querido, se comportar mais como ovelha que não tem pastor. Sabe, gente que fica andando sem destino, para lá e para cá. Não, você tem um destino, você tem um alvo, você tem um propósito, você tem uma missão. Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele está sobre a tua vida. Amém? Ele está contigo. Então a gente quer linkar isso nessa manhã. A gente quer mostrar para ti, querido, que quando você se move por interesse, você é escravo dos teus interesses. Mas agora, querido, quando você se move por caráter, você não tem, querido, a tua ênfase no ter. Aí a tua ênfase está onde? É no ser. Você vai ser igreja, você vai ser santo, você vai ser a mensagem, você vai ser a sabedoria, você vai ser tudo aquilo que Deus programou para a tua vida, que Deus preparou para que você seja. Amém? Agora quando você é a imagem de Deus, agora quando você é aquilo que Deus planejou que você seja, aí você tem. Amém? Aí você tem todas as coisas. Então é importante, deixa sair da tua mão. Libera, querido, aquilo que ia faltar, aquilo que não é quase nada da tua mão. Porque Deus, Ele vai liberar aquilo que é eterno sobre a tua vida. Deus vai liberar, querido, aquilo que é poderoso sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você. Desculpa se eu acelerei aí, mas eu quero, querido, declarar, querido, uma promessa de Deus. Eu quero declarar, querido, que todas as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, em o nome de Jesus. Se você continuar andando por fé, se você continuar colocando a tua fé em ação, Deus é poderoso para fazer mais. Amém, querido? Graças a Deus. Então onde você está agora, eu quero convidar, baixa a tua cabeça, bota a mão no teu coração, porque nós vamos orar agora, e nós vamos declarar um milagre da multiplicação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Pai, aonde quer que essa oração alcance, Pai. E essa oração, Pai querido, ela só vai alcançar, Pai querido, a pessoa que Tu quer que ouça, Pai querido. Porque é Tu, Deus, que coloca, Senhor, as pessoas para verem e para ouvirem essa mensagem. Então, Deus, dirige pessoas agora. Pai, toca pessoas agora. Nós ministramos
Senhor, um tempo novo, Senhor, de apropriação. Nós declaramos, Senhor, um tempo novo da fé, aonde essa pessoa vai ser cheia do Espírito Santo, vai ser tomada pela fé, que não é só um sentimento ou uma palavra, mas uma fé que move montanhas, e essa fé vai produzir, Senhor, uma grande multiplicação, a partir do momento, Senhor, que essa pessoa começar a abrir mão. Então eu declaro, Senhor, que isso que vai sair da mão dela, não é nada comparado, Senhor, com aquilo que o Senhor vai liberar através da tua mão, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu declaro, Senhor, que aquilo que essa pessoa vai plantar agora, aquilo que essa pessoa vai semear agora, ela vai deixar sair da sua mão em formas de sementes, Senhor, não vai ser nada comparado à semente que tu vai colocar na vida dessa pessoa, na multiplicação, Senhor, do pão, do peixe, na multiplicação, Senhor, do recurso financeiro. Pai, nós mandamos embora toda a escassez, Senhor, nós não aceitamos a miséria. Deus, nós não vivemos, Pai querido, sob a tutela do governo, do Estado, não, é o Senhor que é o nosso Pai, e o Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai. Por isso nós ministramos prosperidade, que é a medida perfeita que tu tem para cada um de nós, e essa medida perfeita, Senhor, fala sobre não ter falta de nada. Então eu declaro agora sobre a vida dessa pessoa que está orando, que está buscando comigo agora, que está com a mão no coração, que ela a partir de hoje vai ter uma vida de prosperidade, e não vai ter falta de nada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Aceite Jesus como o único, suficiente Salvador da tua vida. Deixa Ele usar você. Nós somos, querido, da Igreja Avivamento para os Povos. Nós estamos na nossa sede, aqui na Picada Gravatá, número 1654, no bairro, querido, Santa Terezinha, na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul. Deixa Deus usar você aí, em nome de Jesus, amém? Se você quiser ofertar no nosso ministério, nós temos um Pix ali, que é o pixavivamento2010@gmail.com. Deixa Deus usar você aí. Segue a gente no YouTube, segue a gente, querido, no Instagram, Pastor Jonathan Rodrigues. Deixa Deus te usar, querido, e vamos viver um tempo novo com